gostaria de iniciar minha fala mais uma vez agradecendo de coração ao Movimento Espírita de Parnaíba e à nossa Federativa Coirmã de nos ter convidado para participar deste evento que tem os desdobramentos, que tem a riqueza que tem, e para mim está sendo uma honra muito grande estar aqui com vocês, especialmente numa cidade que foi através dela que eu conheci o Piauí, e aí vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. Mas aqui em Parnaíba eu me senti extremamente feliz pelas características da cidade e também do próprio movimento espírita, que também tem esse vínculo e não era de se esperar algo diferente, esse vínculo muito forte com a obra de Humberto de Campos, especialmente por ele ser um cidadão desta cidade, um parnaibano também. Então, eu gostaria de fazer esse registro de agradecimento, e nós organizamos, portanto, as nossas reflexões da manhã de hoje em torno dessa obra tão importante que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de uma maneira que nós sabemos que não é a única, porque uma obra espírita, especialmente com as características desta de Humberto de Campos, ela pode ser abordada de infinitas formas. E quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber a grandiosidade de informações, de apontamentos que ela nos apresenta. Então nós fizemos a seguinte organização. No primeiro momento, nós iremos abordar esta obra fazendo uma pequena introdução dentro de um olhar mais histórico, teórico da história, bem rápido. Não vai ser nada de um aprofundamento, é só para a gente trazer algumas nuances, alguns aspectos que nós consideramos necessários para a abordagem da obra. Depois disso, nós escolhemos algumas falas de Emmanuel, algumas falas de Bittencourt Sampaio sobre a missão espiritual do Brasil. A maioria delas está na introdução da obra. E por quê? Porque se a gente compreender a introdução da obra, nós vamos compreender o projeto da obra, o projeto literário da obra, a que ela veio. E eu fiquei imaginando, como eu sei que a maioria dos brasileiros não gostam muito de aula de história, eu não ia pegar o roteiro da obra e ir desde o Brasil colônia até o Brasil republicano, porque talvez a maioria não iria suportar essa linha essa perspectiva de análise da obra. E aí eu fiquei pensando, vou problematizar a obra e deixar que o interesse do público por qualquer uma das fases da história do Brasil, desde a contemporânea dos dias de hoje até o processo de colonização europeia, não é, mais de influência portuguesa, ela possa surgir do interesse das perguntas. E aí eu já vou querer deixar uma dica aqui, que vocês já devem saber bem disso. Eu estou com a edição dela aqui na minha bolsa. Você pode pegar aqui depois, que é aquela edição nova, e aí a gente mostra as duas, tá certo? O pessoal conhecer. E aí, a partir das perguntas dos interesses dos senhores e das senhoras, nós iremos abordar qualquer um dos aspectos da obra.
E como vamos ter uma hora, tem pessoas que gostam de perguntar usando a voz e tem pessoas que gostam de perguntar usando a escrita. Então eu sugiro que à medida que nós formos apresentando as nossas reflexões, quem gosta de escrever possa, obrigado, quem gosta de escrever já comece a escrever para não perder as ideias, e quem gosta de falar também escreva, para não esquecer. E quem tiver uma boa memória, fique tranquilo e siga o seu caminho. Então essa é a perspectiva que a gente vai propor para a manhã de hoje. Até porque se a gente estudar 1000 anos essa obra, a gente vai descobrir 1000 coisas a cada leitura, né? E isso daí é para que a gente não se predisponha a um esgotamento das temáticas da obra, porque isso para o nosso padrão evolutivo é quase impossível, tá certo? Então vamos nós. Aqui em homenagem ao meu amigo, como é seu nome? Evangelista, que sintonizou comigo, não é? Ele veio com uma camisa que lembra aí exatamente essa representação, de base bem aparentemente nacionalista, mas aqui nós não estamos numa perspectiva nacionalista, nem ufanista, que é de repente trazer uma ideia a partir da obra de que o Brasil é a nação mais importante do planeta. Não existe isso. Nós estamos num projeto que é planetário, e nós somos apenas um departamento ou um aspecto da sociedade planetária que Jesus então nos revelou através desta obra, para que a gente tomasse ciência do que cabe a nós nesse grande latifúndio que é o planeta Terra. De tal sorte que nós não somos mais importantes do que ninguém, nós apenas temos uma tarefa diferenciada do que outras nações, e todas as nações têm as suas tarefas diferenciadas. De tal sorte, portanto, então, que nós compreendemos que seja vital para as reflexões em torno da obra, isso daí que a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Bom, eu chamei de informações importantes sobre o conhecimento histórico. 3 pontos eu elenquei aqui. O primeiro dele é sobre a teoria da perspectiva desse sociólogo Adam Schaff, que traz de forma bem interessante a concepção de que não existe uma história absoluta, que ao estudar os fenômenos sociais humanos no tempo, eles apresentam aquilo que realmente aconteceu numa época e num espaço específico. No nosso caso aqui, para a gente começar a compreender esse conceito, nós estamos numa instituição que evoca a memória de Humberto de Campos. Ao longo de quase 60 anos, é isso? Mais de 60 anos, são quantos anos? O Humberto de Campos tem quantos anos? Vai fazer o centenário. Não, essa casa. 59. Quase 6 décadas de trabalho ininterrupto. Então, essa casa, se fosse analisada, se fosse estudada numa perspectiva histórica, o que é que iria acontecer? Se cada um de nós assumisse a condição de historiador, o que é que iria acontecer com base no princípio da teoria da perspectiva de Adam Schaff? A seguinte questão: cada um de nós iria escrever um texto, depois da nossa pesquisa, que nenhum seria igual. Cada um iria abordar um aspecto diferente da história da instituição espírita Humberto de Campos. Teríamos pontos semelhantes, mas a história
isso parece ser algo extremamente difícil de ser compreendido para quem não é da área de história, quem não é um pesquisador na área de história. Porque nós estudamos, a maioria de nós que estamos aqui, na escola primária, como se chamava antigamente, mas no ensino fundamental, no ensino médio, uma história que geralmente era assim: eu abro um livro, leio o texto e eu tenho certeza, e os nossos professores diziam isso naquela época, que o que estava escrito ali foi o que aconteceu naquele tempo. Como isso é possível se nós temos olhares diferenciados? Se você fosse escrever um texto sobre a história de ou Centro Espírita Humberto de Campos, qual era a coisa mais importante que você gostaria de falar? Seu nome? Assis Aguiar. Assis. A construção da casa. A construção da casa. Muito bem. Deixe-me ver. A nossa atual presidente. Se você, até porque não cabe o nome senhora para você, você, como é seu nome mesmo? Rosário. Rosário. Se você fosse escrever um texto sobre a história dessa instituição, qual aspecto que você mais gostaria? Desde a luta do seu pai até os dias atuais. Pensem vocês aí. O que vocês ressaltariam? Percebe? O historiador ou alguém que produz um texto histórico, ele faz a leitura daquele tempo histórico e que aconteceu socialmente naquele tempo histórico a partir do que lhe interessa mais. E cada um de nós vai ter um interesse no máximo semelhante, mas nunca será igual. Veja, ele ia enfocar a construção. Provavelmente aí iriam surgir muito fortes os elementos arquitetônicos, a dinâmica da construção, como é que se pensou aquela construção, as dificuldades da construção, a participação. Ela já iria começar pelo pai. Sim, mas você começaria pelo pai, o ideal do seu pai, o que é que ele buscava com isso, a partir do olhar de uma pessoa sobre outra pessoa. Porque não era o olhar do pai dela, era o olhar dela sobre o olhar do pai dela. Então somos seres humanos diferentes, geneticamente, intelectualmente, emocionalmente, porque o Espiritismo esclarece para nós que Deus nos criou únicos no universo. Não existe nenhuma cópia nossa no universo. Então, a teoria da perspectiva de Adam Schaff diz que defende que todo conhecimento histórico está relacionado à perspectiva do olhar temático, o interesse, a cultura, o tempo, etc, etc, de quem escreveu o texto histórico. Então não existe a história de um acontecimento qualquer humano. Existem histórias sobre os acontecimentos humanos. Então o conhecimento que antigamente era visto como absoluto, aconteceu exatamente o que o texto está defendendo, hoje já é percebido como apenas um olhar importante, valioso, diverso daquele que escreveu. Então não existe a história, existem as histórias. E quanto mais a gente pesquisa, dependendo do olhar e da perspectiva, o mesmo historiador pode abordar o mesmo Centro Espírita Humberto de Campos, nos seus 60 anos quase, com a abordagem ele mesmo diferente. Há 10 anos atrás, no cinquentenário, alguém escreveu um texto. Nos 60 anos já vai ser outro texto, porque ele não é mais o mesmo ser humano, ele já mudou, biologicamente e espiritualmente. Podemos continuar? Eu vou dar um exemplo mais simples. Todo mundo está me vendo aqui?
Eu estou falando dos encarnados, tudo bem? Os desencarnados não precisam levantar o braço nem responder, que eu não sou médium vidente. Né? Então vamos lá. Assis já falou, né? Meu amigo aqui, evangelista, olha o compromisso, viu, evangelista? O nome desse é sério. Você olhe para mim, escolha algo em mim que você achou mais interessante. A camisa. Mas você está vendo a minha camisa? Destaque um ponto aí na minha camisa que você achou legal. A colocação dos livros. Muito bem. O nosso patriarca, que está lá atrás, o homem que demitiu Samuel, esse é Samuel. Já me contou a história, rapaz. Deturpou, tá vendo? Um historiador de péssima qualidade. Diga daí, você está me vendo, o que você destacaria em mim? De coisa boa, viu? Por favor, me ajude. A eloquência, não é? Mas de visibilidade mesmo. Qualquer coisa aqui, a camisa. E na camisa, o que é que lhe chamou mais atenção? Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? É porque como eu sou homo buchos erectus, então fica mais fácil de se ver aqui nessa região, porque ela é mais preponderante. Aqui em cima, não é para me ajudar? Muito obrigado. Você, para fechar aqui, tá certo? Mesmo sendo como eu, 4 olhos, o que é que você está me vendo aí? A postura. A minha postura? Muito bem. Viu? Isso, fisicamente falando, são perspectivas diferentes do olhar. E eu sou a mesma pessoa. Vocês estão vendo as costas da minha camisa? Não. Ela existe? Quem foi que lembrou dela? Nenhum dos três. Perspectivas diferentes, ângulos de visão. Ele está com um ângulo de visão para mim, ele está no ângulo mais comprometido, você está no ângulo mais próximo. Então, para ver a proximidade, você está no ângulo melhor. Aliás, o evangelista está no ângulo melhor. Para ver a distância, ele está no ângulo melhor. E tudo é importante. Então ninguém consegue ver uma coisa humana do mesmo jeito. E muitas vezes a gente está vendo um lado e está cego para outros. Da mesma forma é o historiador. Ou qualquer pesquisador de qualquer área do conhecimento humano. É o que Werner Heisenberg chamaria, na teoria que ele lançou, do princípio da incerteza. E aí o princípio da incerteza, numa obra para quem gostar de filosofia da ciência, não deixe de ler A Ordenação da Realidade de Werner Heisenberg, um Nobel de física, não é? Dentro da perspectiva da física quântica. São concepções semelhantes de uma mesma ideia. Então, por isso, quem imaginou que Humberto de Campos estava contando a história do Brasil na dimensão espiritual, não entendeu algo. Não compreendeu algo. A história no sentido clássico, tradicional. Vamos em frente. A historiografia é como uma compreensão fragmentada do que foi vivido no passado. Toda produção histórica é fragmento, não é totalidade. Hoje a humanidade já entende que é impossível para nós, no nível evolutivo que estamos hoje, perceber a totalidade. Apesar da ciência, no seu aspecto mais duro, mais forte, que é as ciências da natureza, a física, a química, a biologia, que defendem nas academias que aquilo é uma teoria ou apenas uma forma de compreender através
através da teoria, um fenômeno biológico, físico ou químico, ou bioquímico. Quando se vai defender na prática as ideias, se apresenta como se fosse uma verdade consistente, uma verdade praticamente que dá conta da realidade. E não é verdade, porque tudo está mudando. Tudo está mudando absurdamente. Inclusive o conceito de matéria, que a física quântica desmaterializou. Mas vamos em frente. Então, a produção da história, todos os textos históricos, constroem uma compreensão do passado humano que é fragmentado, que são partículas do olhar de cada um. E por fim, o fato histórico não é algo que aconteceu, é a leitura de um historiador sobre o que aconteceu. Não é o acontecimento real, mas o que ele conseguiu compreender do acontecimento real. Eu estou vendo assim o povo já querendo ir embora, não é? Presta atenção. Isso aqui é muito importante para a gente entender. Por quê? Primeiro, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é uma obra que traz o olhar de Humberto de Campos sobre a missão espiritual do Brasil, que traz o olhar do editor da obra, que é Emmanuel, sobre a missão espiritual do Brasil. Se cada um de nós fôssemos escrever essa obra, nós escreveríamos tratando os mesmos acontecimentos de forma diferente. A obra foi infelizmente criticada no Brasil por algumas pessoas, e ainda hoje é, porque as pessoas estavam esperando uma estrutura fechada. E a obra, desde o início, não propõe uma estrutura fechada. Ela apresenta uma proposta de leitura do que vem da tradição espiritual, que ele conseguiu ler com o editor da obra, que é Emmanuel, e que ainda sofreu, de alguma sorte, a contribuição do médium Francisco Cândido Xavier. E que se ele estivesse aqui nesse seminário, ele ia dizer: foi a pior parte. Porque eu, como a pulga da pulga da pulga da pulga, deve ter criado alguns problemas para o grande literato fazer uma narrativa sobre a missão espiritual do Brasil numa perspectiva histórica. Ele diria isso fatalmente. Tem um fundo de verdade, mas tem um fundo da humildade do Chico, porque ele já era um médium que tinha condições de não criar tantos empecilhos assim. Vamos lá. Até porque, como médium semimecânico, isso daí já diminui bastante a influência, mas não inviabiliza a influência do médium. Não é uma obra de historiografia. Eu lendo os textos que eu acompanho de algum tempo, até acadêmicos, sobre a obra de Humberto de Campos por alguns historiadores marxistas, que queriam ver na obra a teoria de Marx expressa, que obviamente é uma teoria interessante, que teve o seu momento histórico de importância, mas hoje continua sendo importante, mas a gente vai vendo as fragilidades daquela visão estruturalista dentro da perspectiva que foi colocada por ele, interpretada por vários outros seguidores. Não estamos diminuindo a importância teórica do pensamento de Marx para a história, mas a gente tem que entender que ela também é fragmentada e ela é relativa, não é absoluta. Quando Humberto de Campos escreveu, ele não escreveu um texto acadêmico de história como um historiador. Isso é um erro. Nós não vamos encontrar nenhuma teoria histórica como elemento estruturante do seu texto do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é uma obra histórica. Eu não devo procurar qual é o autor que ele se baseou para isso, porque ele não escreveu uma obra de
historiografia. Ele não quis contar a história do Brasil. Ele não quis apresentar a visão espiritual da história do Brasil. Não era esse o seu objetivo. Nem o do editor da obra. O editor da obra, Emmanuel, vai escolher Humberto de Campos porque dentre os desencarnados capazes de colaborar com o projeto naquela época, década de 30, de 40, ele era o mais capaz para se comunicar com a cultura brasileira da década de 40. Da década de 40. Porque ele era um escritor de renome internacional. Digo, nacional. E naquele contexto, ele era um dos escritores que mais estavam próximos da mentalidade brasileira. Ele ia escrever com mais condição da gente entender. Vou fazer um teste aqui. Há alguns dias eu estava lá em Natal, faltando uma peinha de nada para eu viver um momento de tristeza. A avó da minha esposa caiu, fraturou o fêmur com o ombro e teve uma lesão muito forte aqui na cabeça, do lado direito, com um hematoma imenso. Pronto, eu estava numa peinha de nada para ficar triste. Basta dizer que quando nós casamos, ela deu de presente, junto com meu pai e os meus sogros, uma casa toda mobiliada. Quem foi que casou e ganhou esse presente? Uma casa dada de papel, toda mobiliada, com geladeira, com tudo. Pena que não era hoje, porque aí ia ter internet, não estava podendo comprar. Né? Quem foi que ganhou um presente de casamento desse? Só eu, né? Eu acho que em toda a Parnaíba só eu atualmente, né? Então veja, gente, temos um vínculo espiritual muito grande. Mas como espírita eu relativizei o impacto, mas eu fiquei numa peinha de nada. Os parnaibanos sabem o que é uma peinha de nada? Quem foi que compreendeu aqui, levante o braço. Quem não compreendeu, levante o braço. O que é uma peinha de nada? É quando a gente está faltando nada para se desequilibrar, não é? Eu estava jogando bola, dei um chute, travou com o zagueiro do time e eu fiquei numa peinha de nada para fazer o gol, mas foi para fora. Então nem bateu na trave. Eu, quando ia falar para o sul do Brasil, né, do projetos que sou envolvido na educação pelo Brasil, e no movimento espírita agora um pouco, eu começava a falar e o povo ficava. Aí eu comecei a entender que eu estava num idioma diferente, né? Aí eu ficava fazendo a tradução com a linguagem. Agora eu entendi, né? Mas o povo achava legal, né? Talvez por isso eu tenha mudado tanto o estilo, não é? De não ser assim tão natalense na hora de falar. Mas peinha de nada, para quem não sabe. É igual a Samuel. Vamos dar um arrodeio pela cidade? Tem gente que não sabe que verbo é esse. Eu arrodeio, tu arrodeias, ele arrodeia. Tem gente que não sabe o que é isso. É dar a volta, não é? É fazer o retorno, é dar uma volta maior. Então, isso daí precisa ser claro. Por que se escolheu Humberto de Campos? Porque entre os espíritos desencarnados com condição de ajudar no projeto, ele tinha a melhor condição de falar para o Brasil, porque ele já falava para o Brasil e o Brasil entendia. E ele honrou bem essa missão. Outra coisa, não adianta eu estar na década de 70 querendo avaliar o texto dele, que foi da década de 30. A palavra era outra, o sentido era outro, as palavras eram usadas mais do que umas. Hoje a gente diz assim, no mundo espiritual também existe um folclore, como ele vai dizer na introdução de Brasil, de Boa Nova. Poucas pessoas vão entender, vai pensar, ó, vixe, então quer dizer lá que tem bumba, meu boi, o que mais? Quadrilha, o que mais? O que mais, gente? E aqui no Piauí tem o que mais? Reisada. Entende o que eu quero dizer?
tradições. Tradições as mais variadas. Formas de se olhar um acontecimento que já se tornou presente na cultura de muitos, aí vira uma tradição. Aí eu não entendo. Por isso que Haroldo Dutra Dias, quando vai estudar os textos evangélicos, ele gosta da perspectiva do source target, do source, da perspectiva, como eu disse ontem, voltada para o texto, para a fonte do texto, e não para o texto atual. É chamada de source oriented, orientada para o texto fonte e não para o texto contemporâneo. Porque aí eu vou querer entender por que aquela palavra era usada, qual era o sentido dela naquela cultura que foi escrita há mais de 2 milênios, e não como se entende hoje. Qual é a melhor palavra para ser colocada hoje? Não. Se pergunta qual é o melhor sentido usando as palavras de hoje para trazer a informação diferente. Então é por isso. Isso daí é importante. Então, caminhando. Até aí todo mundo já anotou as dúvidas? Então eu fico assim achando extremamente descompassada uma crítica numa perspectiva historiográfica, teórica da história, ou muitas vezes que a gente chama na história de descontextualizada, que é um dos erros mais comuns nas abordagens históricas para quem não está atento para as questões da pesquisa histórica, que é o anacronismo histórico. Eu quero analisar um acontecimento, ou o relato de alguém de um acontecimento, como se eu fosse, aquela pessoa fosse de hoje. Né? Paulo de Tarso, quando era Saulo, ele foi violento. Ele usou como é que a gente diria hoje, no conceito de hoje? Ele usou a violência da tortura. Isso é um crime hediondo. Tem alguém aqui da área do direito? Hediondo, mas tem aqui alguém da área do controle, né? Social, da segurança, que sabe que um crime hediondo tem um peso jurídico muito forte hoje, social muito hoje. Pois saibam, arrancar unha de gente e fazer tudo aquilo que Saulo fez com a turma dele não era ilegal, não era crime perante a lei humana, muito menos um crime hediondo. Era algo muito simples. Vamos fazer a pessoa falar de qualquer jeito. Então aquilo não tem o peso que a gente tem hoje. A ignorância sobre crime hediondo, sobre o uso de violência e de tortura, nós temos hoje. Mas naquela época não se tinha. Era uma prática comum. Então, o anacronismo é querer avaliar a atitude de Saulo como se fosse hoje, acontecendo hoje. Vixe Maria, como é que pode? Não. Vixe Maria não. É você que não está entendendo o contexto histórico. Por isso que Jesus sempre disse o quê? Não julgueis para não serdes julgados. Porque a gente não tem condição espiritual de julgar ninguém, porque a gente não tem condição de entender um acontecimento qualquer humano no tempo de hoje, quanto mais 2 milênios atrás. Falta conhecimento histórico, falta conhecimento antropológico e falta conhecimento da lei divina natural. Mas vamos lá. Agora a gente vai mergulhar no texto. A gente vai poder conhecer mais detidamente o texto. E aí, vou me afastar um pouquinho. Meus caros filhos, isso aqui é Emmanuel falando, o editor da obra. O editor da obra, aquele que fez as correções, aquele que fez as ponderações e aquele que diz, está aprovado o texto, vamos publicar. A pessoa tem um editor desse, lá em Natal a gente diria, é o fraco, não é? Eu não sei se em Parnaíba a gente diz do mesmo jeito. Meus caros filhos, ele está falando para nós. Venho falar-vos do trabalho de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, a que tanto nos referimos em nossos diversos comunicados anteriores.
Tá certo? Veja, o trabalho é esclarecer as origens, trazer relatos sobre as tradições espirituais da formação da pátria do Evangelho, que hoje nós conhecemos como Brasil, que ainda não é a pátria do Evangelho, está sendo construída ao longo do tempo. Estamos bem melhores do que há 150 anos atrás, não é isso? O nosso irmão Humberto de Campos tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, ou seja, ele está começando a obra, mas ele ainda tem muita coisa que aprender para dizer para a gente. Eu estou esperando a próxima obra, quando a gente tiver condição de realmente saber que foi Humberto de Campos, ou então se ele vai reencarnar, né? Não sei, do jeito que foi eu topo, eu quero saber como é que vai ser. Largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia que dispõe, como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. Gente, isso é 1940. Só para vocês terem uma ideia, o conceito de mentalidade, que é um conceito histórico e sociológico profundo da teoria sociológica e histórica contemporânea, esse texto só vai aparecer no Brasil no final da década de 90 e começa a se ampliar a partir dos anos 2000. Olha o que é um espírito de características de um espírito superior. Ele fala de mentalidade geral do Brasil. O que é mentalidade? É a visão de mundo que um grupo humano tem sobre o espaço, no tempo em que ele vive, sobre a realidade que o cerca. Vocês acham que os parnaibanos de 100 anos atrás tinham a mesma mentalidade de vocês atual? A mesma visão da Parnaíba? Então a mentalidade, ela vai ter diferenças, mas também vai ter semelhanças, porque vários elementos que foram construídos há 100 anos atrás ainda perseveram hoje, mas novos surgiram. Então ele está falando de algo tão profundo que as pessoas que não são especialistas no campo da história passam por aqui e não entendem nada do que ele está dizendo. A manhã de hoje poderia ser dedicada só para entender o conceito de mentalidade, mas eu não vou fazer uma falta de caridade dessa com vocês, viu? Mas isso daqui significa aquilo que eu já disse aqui. O nosso irmão Humberto de Campos, ele foi escolhido por essas características. Era o melhor que tinha naquela hora. Do mesmo jeito, para a missão de ser o codificador do Espiritismo, o melhor que tinha naquela hora na equipe do Espírito de Verdade foi convocado para encarnar Allan Kardec. Porque se vocês fossem dar a missão para alguém escrever no mundo físico uma obra tão importante como a da Terceira Revelação, vocês escolheriam quem? O melhor da equipe ou mais ou menos? O melhor da equipe, não é não? Naquele momento. Então, meus irmãos, aqui eu tenho algo muito sério. A obra é uma obra narrativa, é um texto narrativo, é um texto em que eu vou encadear com base nos elementos da história da década de 30, início da década de 40, e não o conhecimento histórico contemporâneo, que eu já estou na segunda década do terceiro milênio, é outro contexto historiográfico. Naquela época, para um processo de comunicação com os brasileiros, iniciando com os brasileiros espíritas. Mas essa obra também foi repercutida na década de 40 para todos os leitores que se debruçaram. E ainda mais quando houve a confusão do primeiro processo espírita no Brasil, que chamou a atenção do Brasil todo
para esse texto, para os outros textos dele, de Humberto de Campos, que depois viraria Irmão X, que é metade do pseudônimo, né, do escritor conselheiro X. XX era conselheiro 20, né? Exatamente. Então percebam como eu tenho aqui um objetivo de uma obra diferente do que muitos que tentaram debater a obra não perceberam. É uma narrativa. Só agora, na historiografia brasileira, é que os textos de narrativa começam a voltar como importante, no outro contexto de narrativas históricas. E aqui eu tenho uma narrativa. Agora, se eu estou falando sobre uma construção de uma nação, eu vou ter que falar dos momentos clássicos da história dessa nação. O descobrimento, o Brasil Império, o Brasil República, entende? Não podia fugir disso. Hoje, talvez ele abordasse outras temáticas para os capítulos, mas ainda hoje não fugiria do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República. Impossível, porque já faz parte da mentalidade histórica brasileira. E se você não usar isso, mesmo a gente sabendo que não existiu a colônia que a gente imaginou, aí o império que a gente imaginou, que o Brasil nunca foi um império, né? Que o Brasil ainda hoje não é uma república, e muito menos o Brasil foi uma colônia no sentido clássico, porque teve presença de ingleses, presença de holandeses, presença de espanhóis, presença do mundo todo aqui que poderia navegar naquela época, e que Portugal não teve uma colônia como se imaginava, tá certo? Isso é conhecimento contemporâneo e não conhecimento da década de 30. Na década de 30 eu estava o quê? Não era Heil Hitler não, como é que era? Quem é que lembra da história do Brasil? Com aquele cara que se suicidou depois, né, lá na frente. O Getúlio, no poder, década de 30, 40. Eu estava reproduzindo um modelo totalitário, que nunca foi no Brasil um modelo totalitário. Todo mundo aqui com aquelas coisas que os nazistas e os fascistas usavam na Europa. Era o que, gente? Como um bom professor de história eu não vou dizer, vocês vão ter que descobrir, tá certo? Então aqui, isso daqui precisa ser percebido. Outra fala de Emmanuel, o editor da obra. Eu fiz questão de não usar nenhum texto de Humberto de Campos, para vocês não dizerem assim, tá puxando a sardinha. Não, eu estou buscando o editor da obra, certo? Emmanuel vai dizer, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do município. Tradições. O conceito de tradição é impressionantemente diferenciado do texto historiográfico. Eu estou procurando a narrativa que vai revelar um projeto e muitas vezes usando simbolismos. É mesmo que uma parábola em alguns momentos. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Olha que visão. Ele está falando aqui, modernidade não é a modernidade que é problematizada hoje aqui não, é um conceito diferente. Não, Emmanuel não está falando de modernidade e pós-modernidade, não tem nada a ver com isso. O sinônimo dessa palavra aqui, o sentido dela é mundo contemporâneo, o mundo da década de 30, de 40 iniciando. Modernidade não é aí um grande debate contemporâneo. A modernidade e a pós-modernidade, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é sinônimo de mundo contemporâneo. Que mundo é esse? Década de 30, década de 40. Veja só, então eu vou revelar, explicar um pouco a missão do Brasil. E vamos em frente. É mostrar a história do Brasil? É mostrar a história espiritual do Brasil? Não. Agora, tem aspectos da história do Brasil? Tem aspectos da influência do mundo espiritual na construção da história do Brasil? Tem. É diferente eu dizer isso e eu compreender a outra coisa. E exigir da obra outra coisa. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho. Gente,
Gente, isso é uma parábola. Como Haroldo Dutra Dias coloca na sua obra, em que ele trata sobre a questão da interpretação e da compreensão dos textos. Eu esqueci o nome da obra, mas a página é branca e tem um colar de pérolas. Quem lembrar do texto, do nome do livro, me diga. Veja, quando eu digo transplantar a árvore do Evangelho, Humberto de Campos pensou em quê? Numa tamarindeira ou num cajueiro? Eu tenho certeza que ele pensou numa tamarindeira? Não. Ele viu a tamarindeira lá nos textos do mundo espiritual e ele lembrou meu cajueiro, não é? Lá do Parnaíba. Que é a mesma metáfora. Isso é uma simbologia. O que é árvore do Evangelho? Então quer dizer que Jesus plantou uma árvore na Palestina, ele foi lá e disse: vamos fazer a muda agora da planta. É isso que ele está falando? Foi disso que Jesus falou? É isso que Humberto de Campos está colocando? É isso que Emmanuel está colocando? Que Bezerra, que todo mundo fala sobre isso? Pegou lá a árvorezinha, cavou um buraco assim do lado, botou dentro de um saco e trouxe. Chegou aqui no Brasil, o povo da Bahia disse que a árvore foi plantada lá, não? Até hoje é uma confusão no CFN, né? Tudo começou na Bahia, coisa de baiana, né? E foi tão lento que até hoje está devagar. A gente brinca com eles assim, mas isso é só brincadeira. Se tiver algum baiano aqui, é só brincadeira, viu? Do CFN, não tem nada a ver com preconceito, não. Aí plantou na Bahia a árvore, pronto, agora a árvore está crescendo. Nada disso, gente, isso é uma simbologia. O sentido profundo de árvore eu não vou colocar aqui porque isso é um seminário. O que é que representa o conceito simbólico de árvore para uma proposta de construção de uma ideia? Isso aí é outro seminário. Para quem gostar desses assuntos assim, meio de gente que não bate das ideias direito, entendeu? Então, a árvore magnânima do Evangelho aqui representa o conteúdo primitivo que Jesus trouxe, que foi esquecido da essência da interpretação e da compreensão do pensamento de Jesus em torno da lei divina natural, como eu falei ontem à noite. Então são ideias que foram esquecidas, tipo assim, devemos amar o próximo como a si mesmo. Terceiro mandamento vos deixo, ensinamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, para a gente não ter dúvida como é que é amar o próximo como a si mesmo. Porque muita gente me pergunta, inclusive, mas peraí, Jesus disse que fazer o outro que a gente gostaria que o outro fizesse. Isso. Aí eu sou um dependente químico. Essa pergunta já me apareceu várias vezes. Eu sou dependente químico do crack, que é devastador, que a pessoa quer fumar uma pedra de crack. Então, Jesus disse que eu tenho que comprar a droga e dar para ele. Olha a visão linear da pessoa. Aí Jesus disse, e não foi à toa, porque ele sabe que o maior mal de espíritos da nossa condição evolutiva é o quê? O egoísmo. E aí a gente interpreta até a fala de Jesus com base no nosso egoísmo. Aí ele disse, a referência aí para todo mundo que vai ter dúvida sou eu. Como é que eu amei vocês? Amo vocês até hoje? É assim que eu queria dizer. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Quem é que lembra? Quem é que lembra aqui no auditório? É o bip-bip da juventude. Tem alguém aqui da juventude que lembra? Tem, não, né? Qual o sentido que Jesus compreendia da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eita! Onde é que está a feira? O prato de comida, a água. Está aí dentro também, mas só que de uma maneira diferenciada. Então quer dizer que fazer a caridade ou amar efetivamente é quando alguém faz alguma coisa conosco, a gente sempre dá o bem para ela. Benevolente para com todos. Eita. Fazer o bem sempre. Mas aquela pessoa fez isso comigo. Não é para fazer o bem. Mas homem não tem nenhuma brechinha não para dar a resposta para ele. Tem não. Só o bem. Indulgência,
que é compreender a fragilidade do próximo. Mas, homem, eu vou ter que compreender a fragilidade do outro, sim. Até do meu chefe, aquele. O criminoso mais cruel de Parnaíba. E do Brasil. Está cheio o Congresso, não é? Entenda o que eu quero dizer? E a gente vive no Twitter, no Facebook, querendo salvar o Brasil falando mal dos outros. Mas em momento algum tem um Twitter, tem um Facebook. É raro que alguém diz: olha, a responsabilidade é nossa, quem tem que colocar foi a gente. Não. Entende o que eu quero dizer? Egoísmo. Então é a simbologia, é trazer os ensinamentos que foram esquecidos e que a gente ainda hoje, perdão das ofensas, nem tem 3, nem tem 70 vezes 7 vezes, não tem mais número nenhum, é só perdão das ofensas, não tem nenhum númerozinho, nem que fosse 1000 elevado a 1000, a 1000, a 1000, a 1000, não tem não. E tem mais, perdão das ofensas, seja qual for a ofensa, a mesma pessoa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, Jesus. Não tem mais 3, não tem mais 70, não tem mais 1000. Alguém não agiu bem com você? Perdoe. Se é de novo ou não é de novo, não importa, perdoe. Está vendo que a gente é espírito imperfeito? É por isso. É por isso. A árvore do Evangelho tem esse sentido. O sentido de Jesus. E não que a nossa inferioridade dá. Não, de jeito nenhum. Não, mas não pode. Não pode. Pode sim, e tem que ser. Jesus é o modelo e o guia. Então, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo. É bem isso. Olha que linguagem poética. Isso é uma parábola. O que são os rebentos? As ideias. Frutificarem, penetrar em nós e crescer em nós. Tem nada de chão, tem nada de terra, porque se fosse terra, semente, a gente já tinha resolvido plantando por aí. Mas a gente tem que plantar a ideia em nós, que é a semente, para sair o rebento, que é o braço, que vai depois gerar a sombra, que vai ajudar os caminheiros da angústia no caminho da evolução terrena. Olha que poesia. Isso é parábolê, como diz Dutra. Muitas vezes a gente define parábola nas escrituras assim: história que Jesus contou. Isso é um entendimento muito simplista. Parábolê é qualquer metáfora que é usada para expressar uma realidade do mundo real, percebido por alguém. E na cultura hebraica, que é simbólica, o tempo todo está se usando símbolos para expressar ideias. Parábola não é só histórias que Jesus contou. Parábola também é isso, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo. Eita! Frutificando em obras de amor para todas as criaturas. As nossas obras de amor ainda são físicas, não é? Construir um prédio, construir um movimento. Mas construir-nos enquanto semeadores dessa ideia, em tudo que a gente faz, ainda está distante. Não, espera aí que eu ainda tenho que reencarnar no pior aí muitas vezes, para eu chegar nesse nível. Por enquanto, eu fiz a casa, tão belíssima casa, está aqui ela servindo a gente até hoje, desde da base, a gente fazendo seminário hoje, é importante isso. Mas será que ao longo desses 60 anos nós nos tornamos mais praticantes da mensagem? Eita! Mary, você vem lá de Natal para ficar falando essas coisas aqui com a gente. É porque essa parábola aqui está dizendo isso. Quando é que o Brasil espírita vai ser um grande defensor do Evangelho de Jesus? De forma mais profunda, mais radical, no sentido de profundidade. Quando a gente se tornar carta viva do Evangelho de Jesus. Quando cada um de nós, tudo bem, tem umas cartas que é o parágrafo, é só o verbo, vai.
Aí tem outros que é assim, vai e faz tu mesmo. Ó, já melhorou. Tem gente que é um parágrafo, tem gente que já é 5 laudas. Tem gente como o Chico, né, e Divaldo, que já é o quê? Eu acho que já está no 3º livro, né, ou 4º, porque só das moratórias a gente já tem vários compêndios. Estava para ir agora. Estava numa palestra lá na Europa, ele disse isso para a gente, assim, conversando, né, com a médica Sandra Borba, que é uma pessoa que está mais diretamente dialogando com o Divaldo. Ele teve uma pneumonia, que vocês sabem, para um idoso de quase 90 anos, quase 90 não, né? Quase 90 anos, né? 92 ou 90, está por aí. Uma pessoa com essa idade, uma gripe é um problema, quanto mais uma, não, doutora, uma pneumonia. Veio da Europa, cancelou a tarefa, passou um tempo para se harmonizar, voltou de avião, passou meses, e a gente contando, agora vai. E aí os mentores decidiram, aí ele manda um e-mail para a gente, né, dizendo, ganhei mais uma moratória. Já abri um novo livro da escrita e da lavra dele, com o apoio de todos nós. Minha gente, Divaldo permaneceu um péssimo sinal para nós. Ou seja, nós ainda estamos dependendo muito dele, ainda não temos os nossos próprios pés para caminhar. Isso tem 2 lados, é bom, eu fico feliz, mas eu também fico pensando nesse outro aspecto. Então, gente, se a gente quer que o Brasil se torne, principalmente o Brasil espírita, que somos nós, os mais esclarecidos dessa tarefa, nós temos que interiorizar essas sementes e fazer com que elas floresçam em nós, através de nós, aonde nós estivermos. Aí isso vai ganhar força. Aí vocês vão ver o que é o poder de mobilização de um grupo que ainda é tão pequeno numa sociedade. Mas sem isso, a gente já está fazendo um barulho danado, não é? Com mais de 100 anos, e chamando a atenção de uma forma impressionante. Porque, olha, quando eu vi essas novelas que não é só a Globo agora, né? Que está apresentando, mas essa nova eu fiquei assim, Saibaba, sabe? Saibaba, abra a boca e Saibaba, não é Saibaba lá da Índia, não é Saibaba mesmo, a baba caindo. Eu simplesmente olhei para aquilo e disse, eu estou acreditando. Um primeiro momento no passado, um segundo momento no presente, e entre o primeiro e o segundo tem os atores principais da trama pegando uma veste e tirando, que é uma ideia que não é só espírita, mas no Brasil não existe um movimento organizado como o nosso, que ao longo de mais de 100 anos vem defendendo essas ideias publicamente, ao ponto do IBGE dizer que nós temos X espíritas declarados no Brasil e 90% de pessoas que acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação. Brinque. É um trabalho que nós também estamos participando, porque alcança as pessoas. Por que vocês acham, meus irmãos, que essas emissoras estão fazendo isso? É porque são espíritas? Porque querem ganhar dinheiro, levar uma mensagem que dê retorno para os anunciantes. Não fique pensando que é outra coisa, não. Por que as editoras, inclusive espanholas, que são as mais fortes do mundo hoje, norte-americanas, estão investindo em editoras brasileiras para produzir livros de temática espírita, que a maioria nem espírita é verdadeiramente? Porque existe mercado consumidor no Brasil hoje. Eu sou um jovem de quase 50 anos, como eu disse ontem, há 10, 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, eu não entrava numa grande livraria brasileira. Quem é viajado aqui sabe disso, e que gosta de livraria, para você encontrar uma estante em que tivesse a obra da codificação e obras espíritas de renome no movimento. Por que isso? É porque os espíritas estão comprando? Não! Porque os espíritas têm as suas
livrarias e as suas bibliotecas, nem que seja uma livraria de um pau. No Centro Espírita tem. É as pessoas interessadas. Isso é uma obra nossa. E estava reverberando na sociedade. Então, os rebentos delicados estão florescendo sim. Mas, quando florescer a partir de nós, aí a gente vai ver o que é força. Porque 12 homens, inclusive um que escorregou na tarefa de forma muito séria, que foi Judas, ajudaram a Jesus a convencer quase todo o planeta. Se não fosse a gente que tivesse bagunçado essa história de Constantino até as cruzadas, e estamos tudo aqui de novo, de volta, fora dos convênios, fora das casas paroquiais, fora do poder eclesiástico, sem tempo, porque o tempo que a gente tinha, a gente usou mal, sem dinheiro, porque o dinheiro que a gente tinha usou mal demais. Aí a gente está aqui, sem tempo, sem dinheiro, mas fazendo mais do que um dia a gente fez na história do cristianismo. Tirando os missionários de Parnaíba, obviamente que aqui vocês têm espíritos de altíssimo nível. Lá em Natal, a turma é todo dia da história. Começando hoje. Era o comandante lá. Então o que é que eu quero dizer com isso? Está florescendo. Está florescendo, mas o que eu estou querendo defender é que esse sentido é mais amplo da parábola que Humberto de Campos depois vai colocar nessa mesma perspectiva. Mas quem está colocando aqui? É Emmanuel. Isso é uma parábola. E o dia que esse evangelho florescer em nós, aí a gente vai para adiante. Os operários de Jesus, laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de cada região do continente, localizando o cérebro da nova num ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte. Isso é década de 30. Gente, não tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, não tinha sido lançadas bombas em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos não eram uma nação hegemônica do mundo ainda. E Emmanuel, na década de 30, profetizou que os Estados Unidos se tornariam o cérebro da humanidade. Quem conhece um pouco de história dos Estados Unidos sabe que depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, os cérebros do mundo foram capitaneados para morar nos Estados Unidos. De grandes nações. Até hoje é assim. Os americanos são experts em importar cérebros humanos para ajudar a construir a sua hegemonia bélica, econômica, política no mundo, linguística e tudo mais. Está aí uma profecia da década de 30. Aí tem muita gente que não faz essa leitura. Parece que Emmanuel está escrevendo depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial vai rolar hegemonicamente para os Estados Unidos depois de 45. Quando aquela arma de destruição em massa e todo o projeto industrial americano vai dar suporte à guerra. Enquanto isso era só White Bill Record, para quem é da minha época, senão não vai entender nada, né? Zorro, mas Zorro ainda era espanhol, tudo bem. Não é? John Wayne, a turma brigava de Smith West. Agora, depois da Primeira Guerra e principalmente da Segunda Guerra, essa tecnologia bélica, o ponto culminante foi as bombas atômicas através do projeto Manhattan, que tinham poucos cérebros norte-americanos ali como condutores da pesquisa. Captou? Só que Emmanuel está falando da década de 30, ainda não tinha acontecido nada disso. Essa hegemonia não existia. Era a mesma coisa da gente dizer hoje, o Brasil vai se tornar, queiramos nós ou não, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Agora, se a gente quer participar dessa história como um construtor, cabe a nós decidir. Mas que vai, porque quem determinou foi o chefe. E aí é chefe sem eleição democrática. Porque houve eleição junto a Deus para definir a gente, e elegeu Jesus.
para ser o coordenador, eu vou dar uma de peixinho agora, para ser o dirigente espiritual do planeta Terra. Quem é que tem um título de eleitor aí que mostrou aí aquele papelzinho? A gente nem existia como espírito, ser inteligente da criação, nem existia. E Jesus já nos amava, foi Deus quem escolheu. Claro, não é uma ditadura, Deus não constrói a ditadura, mas Ele tem capacidade para escolher. E vai ser, independente de nós ou não. Agora a gente pode colaborar ou dificultar, mas que vai. Tá certo? E aí eu estou sendo enfático, porque na hora das perguntas e respostas eu quero que surja aquela pergunta: meu Deus, e numa crise como essa, como é que a gente vai chegar lá? Já pode escrever na pergunta aí, que essa daí é muito importante ser feita. O cérebro agora e o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil na América do Sul. Nós somos um país em construção ainda com muitas limitações, mas o Brasil já começa a influenciar outras economias mundiais com o seu poderio de produção de matéria-prima e já começa a produzir outros tipos de produtos para além do uso da matéria-prima bruta. E por aí vai. E por aí vai. Só para vocês que não gostam desses temas, eu me impressionei. Depois da Segunda Guerra Mundial, da hegemonia norte-americana, a quarta frota da Marinha Americana foi suspensa. Sabe o que é a quarta frota? Na Guerra Fria, que russos e americanos dominavam o mundo e dividiram o mundo entre eles dois, a quarta frota era a quarta que dava garantia de vigilância da América, tirando Cuba, que sempre foi o calo, né, nesse domínio do continente americano todinho. Quando se superou a crise da Guerra Fria, os norte-americanos tiraram a quarta frota. Aí de repente o Brasil descobre as fontes mais poderosas de petróleo no planeta, o pré-sal, que hoje pela crise mundial o preço está lá embaixo, mas quando a crise passar daqui a uns 5 anos no máximo, passa rápido. A gente nem vai sentir. Brasileiro que é acostumado com crise financeira, aí que passa rápido. O que é que vai acontecer? O petróleo vai para 100 e tanto de novo. O que foi que os norte-americanos fizeram sem perguntar a ninguém na ONU? Quando eles viram e sabiam que eles ajudaram a construir a Petrobras, o setor de pesquisa da Petrobras, reativaram a quarta frota. Quem é que acompanhou isso aqui? Isso está nos bastidores. A quarta frota da Marinha Americana foi reativada. Será que realmente Emmanuel estava falando nessa parábola de que o seu coração, nas extensões de terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil na América do Sul? Meus irmãos, a Segunda Guerra não tinha acabado, nem começado. O Brasil já recebia como o país do mundo mais aberto aos refugiados. Tão aberto que depois da Segunda Guerra Mundial, isso era profecia, o Brasil se torna a nação de muitas nações no mundo, ao ponto de a gente encontrar no Brasil uma nação que é difícil dizer se realmente quem é a criatura. Olha, tem um amigo meu que viaja muito pelo mundo e ele diz que a coisa mais fantástica que existe numa alfândega é quando o passaporte é brasileiro, ainda mais nas nações perturbadas com o 11 de setembro. E a questão do terrorismo, como se o terrorismo não foi construído pelas grandes nações da Europa e os próprios Estados Unidos. Não é? Lei de causa e efeito só. Por aí. Aí o que é que acontece? Lá vem uma pessoa de turbante, barbudo. Eita, dá o cara. Ah, isso aí não vai passar não. De jeito nenhum, isso aí deve ser da Al-Qaeda. Aí quando a turma pega, passaporte é brasileiro. Bom dia. Ou então, good morning. Brasileiro. Mas rapaz, tu tem uma cara. Não, é porque eu sou filho de. Como é? De iraniano, moro aqui no Brasil, a gente já está aqui há um século. Aí lá vem chinesinho, ou então coreano, porque pra gente é tudo igual, né? Mas não é não.
Nunca diga para um asiático que um japonês é a mesma coisa do chinês, porque é coisa para briga. Mais ou menos, né, o Quintal foi pior do que isso, viu? Você chegar e dizer que em Teresina é a melhor cidade que existe no Piauí, aqui em Parnaíba. Ou chegar lá em Teresina e dizer que a melhor cidade do Piauí é Parnaíba. Acabou, nunca mais ser chamado para nada aqui no Piauí. Porque os parnaibanos vão ficar chateados e a turma lá de Teresina, pronto, se acabou. A história do expositor espírita, não é? É bem isso mesmo. Olha só. Você chega e lá vem o xing-ling daquele, é xing-ling, é brasileiro. Aí então, aí vem aquele negrão, extremamente, parece feito de âmbar, como eu vi uma jovem no aeroporto de Fortaleza, belíssima, uma negra. Chega o pessoal que estava assim, ficou olhando. Eu não sei se olhando com a beleza que eu estava olhando, ou com o preconceito que a gente ainda tem, né, com o negro. Impressionante, uma africana. Não, cabeça chata de Fortaleza. Olha aí. Você lá vem com Rastafari, logo é baiana, não, é de Fortaleza. Entende? E aí o que é que acontece? No Brasil, quando o passaporte é brasileiro, a alfândega dos países que estão enlouquecidos por segurança, né, contra os grupos fundamentalistas do Oriente Médio, ficam loucos, porque você não sabe de jeito nenhum. Porque o Brasil é feito de muitas bandeiras hoje. Muitas. Antigamente você poderia dizer, isso aqui é português, isso aqui é inglês, como talvez a gente diga nas casas, na arquitetura de Parnaíba, isso aqui é de origem francesa. Hoje é uma mistura tão grande que você nem sabe quem é quem. Por quê? Porque nós acolhemos, e isso é uma unanimidade no Brasil. No mundo, aliás, desculpa. As pessoas que vêm aqui tirando os assaltos, essas coisas, né? Que acontece também em todo mundo, mas não acontece como em todo mundo acontece, a gente vê as pessoas sendo acolhidas. É impressionante. A gente mesmo dentro do Brasil. Na Alemanha, você sai de uma parte da Alemanha e vai para outra, você já tem problema, porque lá você tem tradições culturais diferentes. Dentro de um país. E agora, depois que tem ainda a influência de quem era da cortina de ferro e quem não era da cortina de ferro, a confusão da Alemanha está grande, porque são duas nações que ainda continuam diferenciadas pelo fator econômico, certo? O Ocidente está segurando o Oriente até hoje, é um desafio grande. Então os primeiros guardam os poderes materiais, o segundo detém as primícias dos poderes espirituais destinados à civilização planetária do futuro. Gente, se a gente parasse só para discutir esse finalzinho aqui, ó, a gente ia encontrar muita coisa que o Brasil tem, que a gente nem percebe que tem enquanto espíritas. Entretanto, quando se organizavam os roteiros para o advento do Consolador na Terra, mediante a doutrina espírita, os abnegados e sábios mentores da França foram informados de que ali se iniciaria o programa, que todavia iria se fixar por algum tempo em outro país, de onde se dilataria abraçando todo o planeta ao largo dos séculos. Isso é uma revelação poderosa. E nós temos um movimento espírita de um pouco mais de 100 anos, e quem conhece a organização do movimento espírita sabe disso. Quem projetou o espiritismo fora do Brasil? O trator de Jesus, como o Chico chamava. Quem? Alguém aqui conhece? Está lembrado? Conhecer, vocês conhecem. Quem é o trator de Jesus? Aliás, quem é o trator de Jesus? Que vai passando com a esteira e aplainando o terreno ainda árido, difícil. Divaldo Pereira Franco. A obra de Divaldo Pereira Franco tem uma semelhança muito grande com a obra de Paulo naquele tempo. Ele sozinho e os mentores abriu o coração da Europa, da África, da Ásia, porque ele está abrindo agora. Ele conta pra gente que vai para a Ásia para fazer um encontro de amigos fazendo um culto do Evangelho no lar, em qualquer lugar. Ele não vai com um local garantido por nada, porque lá não tem isso. A maioria é muçulmana. E aí ele vai, pede às autoridades para fazer um evento
Aí de repente o dono do hotel, dá um espaço no hotel, não sei o que, e ele faz um estudo. Senta. Uma coisa menor do que essa que a gente está fazendo aqui, bem menor do que a que a gente fez ontem à noite. E durante toda a semana, né? Ou só fecha lá no Cajueiro no final. Só no final. 5, 6 pessoas reunidas. E a maioria ele já leva. Das 5 tem 3, tem 4 que vai no grupo dele. Olha o trabalho. Mas isso é uma semeadura. Hoje nós temos o Conselho Espírita Internacional, que já tem um alcance, que só conseguiu esse alcance por causa da ajuda e da estrutura do movimento espírita brasileiro. Hoje, o nosso irmão Godinho está no Chile. Já deve estar voltando, já deve ter voltado. Construindo no SEI, Conselho Espírita Internacional, uma estrutura que nós já temos há décadas. A Regional Sul do Conselho Espírita Internacional, ou a Regional das Américas. Entende? A regionalização do Conselho Espírita Internacional. A ideia de Conselho Espírita nasceu aonde? No Pacto Áureo, com a Caravana da Fraternidade, que passou por aqui, passou pelo Brasil, em muitas capitais e cidades importantes da época, e construiu o que hoje nós temos, a estrutura do nosso movimento, e que a gente está avançando. O SEI foi viabilizado economicamente pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Foi ou não foi? Foi ou não foi, Samuel? Foi. O que é isso? É o Brasil realizando a sua tarefa. Mas como disse o próprio Allan Kardec numa psicografia no centenário da FEB, que não faz muito tempo, nós apenas estamos realizando a construção dos primeiros degraus desse projeto imenso que é o mundo se tornar vivendo a essência da Boa Nova de Jesus. E o Brasil se transformando nesse contexto planetário, aquela nação que vai defender o Evangelho de Jesus, não com estruturas apenas físicas, não com estruturas apenas administrativas. Nós ainda somos crianças espirituais. Espíritas, sejamos espíritas cristãos. Aí essa missão vai se tornar mais forte. Quando nós assumirmos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus. A gente vai ter uma estrutura menor do que a gente tem, a gente vai fazer mais. Mas se a gente tiver uma estrutura melhor, a gente vai fazer muito mais. Essa é uma questão que a gente precisa pensar, porque a revelação de Humberto de Campos não é de estrutura, ao ponto de no movimento espírita brasileiro, as instituições, sejam federativas ou casas espíritas, que têm estruturas financeiras e físicas grandes, na sua maioria estão em crise, porque os irmãos estão brigando pelo patrimônio. Quem quer ser o presidente? Quem quer ser o diretor? O secretário? E os irmãos se dividindo por causa de patrimônio. A gente é católico ou não é mais do que a gente imagina? Só que a gente tem um problema maior. Aí nesse ponto a gente é espiritólico demais. Pelo menos tem um bispo lá que manda e o Papa que diz, cala a boca que está dito. Aqui não tem. Cada um tem uma opinião e tem que ser ouvido. Eita, aí eu tenho que manter legal. A defesa do projeto espiritual do Brasil, a parte mais importante dela está aqui dentro de nós. Ou a gente entende que a estrutura mais importante é erigir o reino de Deus dentro de nós, criaturas. Porque 12 homens que não tinham internet, que não tinham dinheiro, que não tinham nada do que a gente tem hoje. Menino, eu vim de avião, acordei 2 horas da manhã para me arrumar, que agora botaram o aeroporto de Natal lá onde Mephisto faz a volta, não é? É quase lá no réu. E simplesmente, é quase no Tártaro,
Aí o que é que acontece? Eu tenho que acordar 2 horas da manhã, com minha mulher buzinando, acorde, senão não vai dar tempo, porque ela é muito preocupada com essa questão de tempo. Eu fui dirigindo, peguei um avião às 4 da manhã, depois pousei em Recife, peguei outro para Fortaleza, de Fortaleza eu vim para cá. Feliz, viu? Feliz, estou feliz demais. Se tivesse mais um quarto eu viria, se tivesse um quinto eu também viria, não tem problema nenhum não. Mas a gente veio de avião. De avião. Agora imagine se eu tivesse saído de Natal, de jumento, para fazer uma palestra em Parnaíba, ou de barco, que era mais inteligente. Entende o que eu quero dizer? E no meio do caminho não ia ter nada disso que tem hoje. E a gente ainda chegar, ai meu Deus, ficou tão distante. Samuel, tão caridoso. Coronel, Lucimar, deixa a Eden dormir, porque o pobre já está aqui desde 4 da manhã. 2 da manhã. E a gente conversando mais, não era não? Porque se deixar os 3 conversando, a gente já emenda com a 27ª Semana Espírita de Humberto de Campos. Eu já fico direto aqui, não tem problema nenhum. Porque quando a gente se junta, tem muito assunto. Então o que é que eu estou querendo dizer? Naquela época não tinha estrutura que a gente tem, e a turma fez mais do que a gente está fazendo. Por que fez? Eles entenderam que eles tinham que ter o Evangelho de Jesus dentro. E aí eu falo com autoridade moral e intelectual. Eu convenço as pessoas porque eu sou aquilo que eu penso. Por enquanto a gente é mais ou menos aquilo que a gente pensa. E mesmo assim a gente ainda influencia as pessoas. Imagine no dia que a gente for. E tem alguns de nós que conseguem. Principalmente os pioneiros, que convenceram tanta gente, não é? E eram pessoas mais simples do que nós, talvez. Pessoas que tinham muito menos condição e realizaram muito mais do que muitos de nós estamos realizando. Então isso é um chamamento sério. Eu não posso sair daqui desse seminário tendo a ideia de que tem um plano divino para o Brasil e que ele é de fora de nós. Que a estrutura tem que existir fora de nós. A estrutura fundamental é dentro de nós. E a outra é importante também, mas ela será dada por acréscimo. Ou a gente vive isso, ou a gente vai ficar desencarnando e olhando para Humberto de Campos. A turma de Parnaíba, principalmente. Humberto, seja bem-vindo, Samuel. Vou pegar Samuel, que é uma pessoa que já é da minha relação, eu posso falar e ele não vai ficar chateado. Oi, Humberto de Campos. Tem certeza que o senhor quer a entrevista hoje? Deixa eu descansar um pouquinho. Meu filho, coloquei você lá num lugar que tinha manga para chupar, manga espada, manga rosa, manga um bocado de manga. Tinha umas frutas tão maravilhosas. Você teve tudo isso. Meu filho, o que foi que você fez? Tio, devagar, tio. Aí ele não vai ser essa pessoa que ele é, que brinca com todo mundo. Quero ver ele brincar com o Humberto de Campos? Quero ver. Vai ficar lá quietinho. Aí, como o Humberto de Campos já é um espírito bem melhor, aí vai abraçar. Mas não, tem 1 milênio, 2, tem 1000 milênios. Para você voltar para Parnaíba e entender a sua missão em Parnaíba. Mas fique tranquilo, porque tudinho vai passar. Tá certo? É isso o sentido que a gente precisa ter. Imagine quando a gente encontrar Pedro, Paulo. Ué? Oi? Um coronel ou sem coronel? E de qualquer jeito. De qualquer jeito. Desse modo, tão logo estivesse implantado o ideal espírita, seria transladado à ave evangélica, de cuja seiva a ciência se sustentaria. Olha que coisa séria. Quem gostar de ciência pode fazer um bocado de pergunta aqui, porque se eu me emocionar, eu termino aqui, com o tempo que eu tenho. Olha que visão de um projeto. O projeto é de Jesus conversando com Deus. Porque Jesus não fez isso da cabeça. Está lá no livro dos Espíritos. Um dia nós compreenderemos a natureza íntima de Deus? Sim. A gente vai evoluir, aí a gente vai ver e compreender Deus.
medida que a gente avançar. Jesus não faz nada que ele não acerte primeiro com Deus, ou com a equipe que representa Deus, dentro da administração da Via Láctea. Porque se ele está na administração de um sistema solar e responsável diretamente por um planeta do sistema solar, deve ter espíritos bem mais evoluídos do que ele, que estão administrando a galáxia. Quem não gosta de astronomia, eu não posso fazer nada. A Via Láctea deve ter um grupo de espíritos administradores do processo de evolução dos espíritos que estão vinculados a essa galáxia, que com certeza são espíritos crísticos bem mais evoluídos do que Jesus, senão estaria lá. Aí, tá certo? A gente sente que tem um projeto divino de evolução do planeta Terra nesse contexto cósmico. E aí, gente, olha só, o ideal espírita, após ser implantado, seria transladado à árvore do Evangelho, cuja seiva, o que é a seiva, gente, de uma árvore? Tem algum botânico aqui? Ou algum agricultor? Tem não. Filho de agricultor, tem? Eita. Mas se fosse de pecuarista, teria, não é? Tem alguém aqui que já plantou capim na sua família em algum tempo? Os boi comer, que eu sei que tem uma bacia leiteira de primeira aqui, não é? Não tem ninguém? Tem ou não tem? É todo o povo urbano, o máximo que plantou foi roseira, não foi? Tudo bem. Então vamos lá. Presta atenção. A árvore, seja ela qual for, uma planta, ela tem uma substância que a nutre, retirado do ar, retirado do solo, junta tudo e produz a seiva que alimenta. Ok? A seiva então seria a parte mais importante da nutrição de um ser chamado planta, que pode ser árvore ou não. Pois muito bem. Quando eu digo a seiva, de cuja seiva de quê? Da árvore do Evangelho, que é o quê? A essência da boa nova de Jesus, que é o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. E como eu vos tenho amado, como disse Jesus, esta seiva irá, diante da ciência, sustentar a ciência para os arrojados cometimentos do futuro. O que é que seria um arrojado projeto do futuro? Um deles, se a gente continuar do jeito que está, é reequilibrar o equilíbrio, reequilibrar o desequilíbrio ecológico, que a gente está produzindo aí já há 4,5 milhões de anos. E principalmente depois da Revolução Industrial. Então o que é que isso significa? Significa que não vai ser fácil restabelecer o equilíbrio ecológico no planeta hoje. A gente vai gastar séculos para produzir isso. Porque a gente pensa, como a modernidade pensava, que eu mexo aqui na Parnaíba e só desequilibro a Parnaíba. Nada disso. Eu desequilibro o quê? O planeta todo. E se eu analisar a perspectiva da física quântica, eu mexo com o cosmos todo. E isso não é brincadeira. É matematicamente explicado. Calma, Ellen, você está pegando pesado demais. Não, é porque isso tudo passa pela minha cabeça. Mesmo que vocês achem que eu seja louco, viu? Mas eu penso nisso. Os físicos quânticos dizem que uma borboleta, quando tem um escritor muito interessante chamado Stephen Hawking, que é um dos maiores teóricos do estudo dos buracos negros, que ele relembra a frase de um físico que diz assim: quando uma borboleta bate as asas num jardim, ela mexe com toda a estrutura do universo. E eu não estou falando, tá certo, da física, do magnetismo, da gravitação universal, nem de Newton, tá? E nem de Einstein. Eu estou falando na concepção mais contemporânea que revolucionou e aprofundou, inclusive a teoria da relatividade, que é a física quântica.
Ninguém sabe mais o que é micro e o que é macro no universo. Impressionante isso, mas isso fica para quem se interessar. Então a gente vai trazer a seiva do Evangelho que vai potencializar a ciência para os cometimentos do futuro. E em cuja filosofia racional as criaturas se nutririam, adquirindo o vigor para as existências enobrecidas. Quem perguntar sobre filosofia racional, anote. Mas eu vou dar uma dica. Ele não está falando do pensamento positivista de Augusto Comte. Não é isso que Emmanuel está falando. Ele está falando de outra coisa. Usar a razão. Certo? O Brasil, porque destituído de débitos coletivos mais graves, houvera sido escolhido para esse segundo período de realização e crescimento espiritista. É sério tudo isso. Nunca é demais. Eu estou pelo relógio do coronel aqui. Você disse 15 para as 11? 15 para as 11, né? Nunca é demais salientar a missão evangelizadora do Brasil na sementeira do espiritualismo moderno, dentro da perspectiva daquilo que na década de 30 e de 40 era conhecido mundialmente ainda como espiritualismo moderno. Só que hoje o conceito espírita e de espiritismo já ganhou o mundo e ressignificou esse contexto histórico. No Brasil, contudo, ergue-se ciclópico e sublime santuário do cristianismo redivivo. Aqui a doutrina consoladora dos espíritos perde as exterioridades. Eita! Escute essa. Perde as exterioridades fenomênicas para que o homem desperte a luz da vida eterna. Até nisso a gente ainda dá. Tem muito no movimento espírita querendo curar corpos, esquecendo que o espiritismo veio para curar almas. E mesmo que a gente busque curar corpos, a gente tem que mostrar que não é o corpo a origem da lesão, que ele vai ser ajudado com a cirurgia espiritual, com a terapia do passe, etc, etc. Mas se não mudar, vai voltar a enfermar. Não existe cura sem mudança real. Por isso que Jesus curou leprosos que voltaram a ser rancenianos de novo. Jesus é o fraco, não é? A pessoa adoecer de novo, com a chance dessa. Imagine a gente que é comedor de quê? De manga, não é? E como é o nome? Caju, né? E por aí vai. É por isso que ao espiritismo brasileiro muito se pede. Não sou eu que estou dizendo e nem é Humberto de Campos. Esperando-se-lhe a decisiva atuação no trabalho restaurador do mundo, porquanto na pátria do cruzeiro a amplitude da terra se alia à sublimidade da revelação. Gente, a gente vai ter 1000 reencarnações para entender esse parágrafo aí, viu? Mas vamos embora que o tempo já terminou. Espíritas, com Allan Kardec retomastes o faixo resplandente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Veja que não é um historiador. Tem algum historiador aqui? É a Nilda. A Nilda? Levanta o braço. Neuma? Neuma, a gente que é da área de história ainda entende que a Idade Média foi a Era das Sombras? Não. Isso é uma mentalidade da história tradicional da década de 30 e de 40. Hoje, a gente sabe que foi um momento altamente interessante para o crescimento da humanidade em alguns aspectos. Tá certo? Então, isso não é a visão de um historiador. Aí o cara pega isso daqui e diz que Humberto de Campos cometeu uma gafe historiográfica. É um absurdo uma leitura dessa. Isso não é uma obra historiográfica. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. E para encerrar, que o meu tempo já encerrou, lembrem-se, quando Jesus fala: vós sois o quê? A luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. O que é que ele está querendo dizer? Espíritas brasileiros, compreendam a vossa missão de obreiros da luz. Quem é obreiro da luz não é aquele que apenas leva a
tem o sentido mítico, simbólico, o conhecimento. Quem conhece mitologia grega aqui, tem alguém que estuda mitologia grega? Greco-romana aqui? Procure, você vai ver que a metáfora, o símbolo da luz, lux, fazer luz, tem o sentido de levar o conhecimento. Aquele mesmo que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está nos libertando ainda. Cooperando com Jesus. Quem aqui não sonha se transformar cada dia mais, porque nós já somos, cada dia mais um colaborador de Jesus, do Senhor, na construção do mundo novo? Gente, é isso. Vai ou vamos, vírgula, e façamos nós o mesmo. Exclamação. É isso que a gente tem que fazer. E é isso que essa obra diz. Não é outra coisa. Vamos começar agora, tem um intervalo. E a gente, daqui a quantos segundos a gente volta? Tem 15 minutos. 15 minutos você multiplica por segundo, é muito segundo, viu? Fique tranquilo. 15 minutos a partir de agora e a gente volta com as perguntas. Ok?